A série One Piece estreou aí na Netflix dia 31 de agosto de 2023 e já se passaram 6 dias desde que estreou, e hoje vai começar aqui a série de vídeos analisando episódio, fazendo review de episódios de cada episódio dos 8 episódios dessa série de One Piece em live action, onde eu vou falar de episódio por episódio, fazendo minha review do que eu achei daquele episódio, se achei que as mudanças e muito mais. Então se inscreva aí para você não perder. Eu sou o Guilherme e você está no canal Elemento Nerd. Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos de review de cada episódio da série One Piece que estreou aí na Netflix. Eu vou fazer de cada episódio, dos 8 episódios. Mas caso você queira ver minha review sem spoiler, onde eu falei da primeira temporada, falei tudo que eu achei da primeira temporada, o que eu achei da adaptação, da trilha sonora, do sei lá o que, lá eu falo de tudo, mas não tem spoilers de tudo que eu achei dessa primeira temporada, mas aqui vai ser sobre o episódio 1, o episódio 1, o que começou, né? Então eu vou falar o que eu achei desse episódio, como estreou a série, como foi o primeiro episódio, se eu achei legal, o que eu não gostei, o que eu gostei. Então eu vou falar tudo aí sobre o primeiro episódio da série live action de One Piece. E lembrando novamente que eu vou fazer dos outros episódios, então do episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vai ter review aqui. Lembrando que vai ter com spoiler, eu já dei tempo pra vocês aí assistir, já se passaram 6 dias desde que essa série estreou, acredite ou não, né? Eu também não tô muito acreditando, porque agora que eu vi uma referência aqui, tá? Depois eu... Falando logo o que eu achei desse primeiro episódio. Eu gostei muito desse primeiro episódio. Tem algumas mudanças, algumas cenas a mais do que nós já vimos no anime ou no mangá, mas são cenas que não mudam a história, sem ela mais constrói. São cenas que nós nunca vimos em adaptação ali, mas foram mencionadas. São eventos que aconteceram antes da história começar. Então tem cena ali que o Zoro participa que nós nunca vimos, mas ele menciona, ele fala, eu fiz isso. Então tem essa menção, mas nunca vimos a cena em si, nunca teve um flashback, alguma coisa assim, mas a série aproveita e faz. Então vamos aqui comentar tudo o que eu achei desse primeiro episódio, que eu gostei muito. Foi uma bela estreia do primeiro episódio e eu gostei muito. A série já começa ali mostrando um mapa do mundo de One Piece. Temos a Grand Line, que é um mar muito importante. E nesse mapa tem algumas referências à série, tem alguns personagens, alguns seres ali, marítimos ou não, alguns navios, algumas coisas assim, algumas ilhas que aparecem nesse mapa, que são referência à história, né? Alguns personagens que era para ter destaque mais para frente nessa primeira temporada, só que eles meio que cortaram para fazer a série ficar não ficar tanto enrolada. Tiraram algumas partes que davam aquele peso assim no anime ou no mangá. Tem alguns seres, alguns personagens marítimos ali que fazem parte, que participou da história de One Piece, só que eles tiraram aqui do live action, tá? Então eu tô falando isso lá pro episódio 8, 7 e tudo mais. Mas eles acabaram tirando pra deixar mais agilizado ali a história. O episódio começa então com a execução pública ali de Gold Roger, o rei dos piratas, o homem que conseguiu chegar na última ilha da Grand Line, o mar mais perigoso do mundo, né? A Grand Line, que é conhecida como os cemitérios de navio, né? Que tem muito navio lá naufragado por causa do que o mar é imprevisível e tudo mais. Então começa com a execução do homem que conseguiu chegar no final da Grand Line, que conseguiu alcançar a última ilha e também guardou um grande tesouro, um tesouro chamado One Piece, né? Eu achei muito interessante pessoas que nunca assistiram One Piece ficar tipo surpresa que o One Piece é um tesouro. Eu achei muito legal isso, porque eu tive isso também quando fui assistir o anime. Quando falar, no primeiro episódio fala, né? Começa igualzinho com o Gold Roger falando, se vocês querem meu tesouro, vão buscar, quer riqueza, poder. Acontece a mesma coisa ali. Tem uma coisa mais adicional que é o Garp, né, o herói da marinha, o vice-almirante. O Garp originalmente não tá nessa cena aí, tá? Então ele não tá na cena. Também tem a
participação de outros personagens, como o Mihawk, que apareceu lá pra frente da história. Temos o Shanks, o Ruivo, o mais jovem, participando também. Temos outros personagens aí mencionados, né? E lógico que também temos o grande figurante, aquele que, se não tivesse feito a pergunta, nunca teríamos a história de One Piece. Você já agradeceu esse figurante? Porque ele que perguntou para Gold Roger aonde estava o seu tesouro, onde ele escondeu. Se não fosse esse figurante, o Salvador, nunca teríamos a história de One Piece. Já imaginou isso? Então agradeça a ele todos os dias. Rei dos piratas! Cadê o seu tesouro? Fala onde escondeu ele! E é muito interessante nessa cena que mostra realmente o Gold Roger ali sendo morto. Eu não lembro disso no anime, se realmente tem ali os caras da marinha realmente estacando ali, sei lá como fala, realmente matando o Gold Roger ali. Não lembro se tem isso, eu acho que não tem, tá? Eu acho que não tem essa cena. Eles já cortam ali com o sorriso de Gold Roger rindo e todo mundo se emocionando indo atrás, né? Ficando louco querendo ir atrás do One Piece. E aí cria então a nova era dos piratas, onde a turma tudo foi por mar para encontrar o tesouro One Piece. 22 anos depois, nós conhecemos Monkey D. Luffy, um jovem pirata que começou exatamente, sei lá, alguns dias atrás, querendo ir atrás do One Piece e se tornar o rei dos piratas dessa era. Nós vê ele ali num barco quase afundando, conversando mais com uma gaivota. Isso é bem legal, que ele não tá falando sozinho, né? Ele tá falando ali com a gaivota, convidando ela pro bando. Sim, se acostume, Luffy faz isso com pessoas que ele gosta, ele normalmente convida ali, sem hesitação, para convidar a turma pro bando. Eu acho realmente isso, assim, se acostume, tá? Vai aparecer umas pessoas ali, umas figuras que o Luffy vai convidar pro bando, né? Graças a Deus ali tem o Zoro, a Nami, pra manter ele um pouquinho na corrente. Depois disso ele entra no barril e vai aparecer lá no navio da Alvida. A Alvida, eu gostei muito da atriz que faz ela. Logicamente ela não é tão exagerada como no anime, mas eu gostei do jeito que ela é apresentada, o jeito que a série apresenta os personagens, com o cartaz aparecendo e os personagens tendo a interação. Eu gostei muito, achei interessante esse jeito de ter, né? Porque eu gostei muito, que dá aquela sensação maneira, sabe? Então a Alvida, ela ficou de um jeito mais humana do que do jeito que ela aparece no anime, que é mais monstruosa, sabe? Tipo, não parece que é humano, sabe? É uma coisa, tipo, ela não parece ser humano, entendeu? Ela acaba virando mais monstruosa, não sei, mais irracional, sabe? Aqui não, ela já tá mais humana. E nós também conhecemos o Kobe. O Kobe foi uma grande surpresa aqui nesse live action, porque o Kobe, ele participa ali do início de One Piece até quando ele libera o Zoro. Só que depois que o Zoro entra, o Kobe meio que some por um tempo e ele volta a aparecer lá pro episódio 60, 70 do anime. O Kobe, ele tem muito mais destaque nesse live action e eu gostei muito disso, que dá até uma nova visão sobre o Kobe, que é um personagem que começou a sua história junto com o do Luffy, né? Ele começou a sua história na marinha na mesma época que o Luffy começou a sua história como pirata, e até faz pensar que talvez o Oda, que é o criador de One Piece, que está envolvido nessa série, ele participou, ele revisou o roteiro, revisou os atores, revisou sei lá mais o que, ele fez parte desse live action, dessa série, ele participou. Talvez ele teve a ideia de ter um novo jeito de contar a história, de colocar dois protagonistas, só que de lados diferentes, colocar o Luffy como pirata e o Kobe como marinheiro. Talvez essa tenha sido a ideia original dele no início de One Piece, só que por limitação ele não conseguiu. Ou eu também só tô falando isso de exagero, talvez aí na segunda temporada o Kobe nem volte a aparecer tanto, então talvez, eu até acredito nisso, que talvez o Kobe participou muito dessa primeira, aí vai ficar a segunda temporada, ele nem vai participar direito, vai ser só tipo lá no último episódio da segunda temporada que ele volta a aparecer. Então eu acho que o Kobe teve participação muito nessa primeira temporada, mas não sei se a segunda ele vai ter. Mas eu gostei muito que o Kobe teve. E o ator que faz também, mano, ele manda muito bem. Eu acho que todos os atores estão mandando muito bem. O do Luffy e do Kobe. Vemos um flashback do Luffy, que é quando ele faz a cicatriz que ele tem no olho, né? E é algo interessante que aqui eles corrigem um erro do anime. Essa cena do Luffy
cortando ali, fazendo a cicatriz dele, nunca teve no anime, só no mangá, no primeiro capítulo do mangá teve, mas no anime não teve, eles meio que cortaram, acho que eles acharam que era muito violento, sabe? Tipo, que é uma criança se machucando, sabe? É uma criança literalmente cortando perto do seu olho ali, se ferindo. Então acho que eles cortaram na época do anime. Então esse flashback do Luffy fazendo a cicatriz aparece lá pro episódio 500 e pouco, meu amigo. Não, sei lá, acho que eu falei, exagerei um pouco. Acho que, sei lá, nem lembro mais quando foi a vez que ele apareceu pela primeira vez no anime. Já no mangá, foi no primeiro capítulo, literalmente no início, o Luffy se cortando. Então, eles adicionaram essa cena aí logo na frente, né? Eu senti que ela tem um pouco menos de impacto, que eu acho que assim... Eu acho que é porque no mangá já começa com essa cena, então acho que tem um pouco mais de impacto. Tipo, caramba, mal comecei a história, já tem um moleque se machucando, sabe? Tipo, se auto-cortando aqui. Então, não sei se ela tem tanto impacto, mas ela sim também é uma prova, já que o Luffy meio que faz a cicatriz pra se provar como um pirata. Depois nós temos a mostra do Luffy usando seus poderes, suas habilidades depois que ele comeu a Gomu Gomu no Mi, né? Ele come a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta da borracha, numa tradução. Ele come isso e ganha os poderes de uma borracha. Eu vi muita gente ficando em dúvidas referente a esse poder, né? Ele se torna borracha, ele literalmente tem um corpo de borracha. Então tudo que é pra ser normal na gente vira de borracha para ele. Então todo o corpo dele, toda a célula, todos os músculos dele é de borracha, todos os órgãos deles é de borracha. Então tudo é de borracha. Aí eu vi muita gente ficando confusa, então, porque ele leva um tiro, só que não se machuca, mas quando ele corta ele se machuca. É o seguinte, porque, né, o Luffy sendo de borracha, quando ele leva um tiro ele meio que reflete, é tipo colete à prova de bala, mas quando ele se corta por causa de espada ou lâminas, ele se corta porque ele é de borracha, então borracha acaba sendo cortada por causa das lâminas e tudo mais. Então, tipo, pega a sua borracha aí da escola, eu acho que é a mesma coisa e corta lá que você vai ver. Então, é tipo isso. Depois da exibição de poder do Luffy, nós já vamos cortando para Roronoa Zoro, o caçador de piratas. Nós vemos uma cena ali dele conhecendo o Mr. Seven, que é um cara de uma organização chamada Baraki Works. Guarde essa informação da Baraki Works, que é uma organização conhecida no mundo de One Piece, que ela é muito importante no futuro. Então, lá para a segunda temporada, eu acho que já vai ser apresentado mais sobre essa organização. Então, ela é muito importante. E essa cena é adicional nesse live action. Nem no anime e nem no mangá tem essa cena, mas tem sim o Zoro, o Roronoa Zoro, mencionando essa cena. Ele menciona que conheceu esse tal de Mr. Seven, que convidou ele para essa tal organização Baraki Works. Então ele acaba comentando sobre esse encontro aí, só que nunca foi mostrado. Então é uma cena adicional e uma cena bem maneira. Eu gostei muito, que é para exibir ali o Zoro lutando, né? Então foi bem maneiro. Tem até violência, até uma coisa que eu não esperava. Não sabia que ia ter, tipo, literalmente o cara sendo cortado ao meio. Então, tipo, não esperava isso. Eu até me surpreendi bastante. O Mr. Seven, ou como eu gosto de chamar, o Pica-Pau. O Luffy comendo, depois nós vemos o flashback ali do Luffy comendo a Gomu Gomu no Mi, né, que é a fruta da borracha. Ele come uma Akuma no Mi, ou fruta do diabo. A fruta do diabo te dá poderes adicionais, mas com isso ela acaba te tirando o dom de nadar, né? Porque a água do mar acaba não aceitando você. É isso que as lendas dizem sobre a Akuma no Mi, porque fala que isso não é algo não natural. Então o mar te rejeita e por isso quando você encosta na água do mar, sua fruta, né, os seus poderes que você ganha comendo uma Akuma no Mi, acaba se perdendo, porque o mar não quer você usando esses poderes aí, porque ele acha não natural, né? Então é uma coisa mais mística ou não também, nós ainda não sabemos 100% da origem aí das Akuma no Mis, então nós não sabe direito como funciona, porque o mar rejeita os usuários de Akuma no Mi, né, que é a fruta do diabo, né?
Depois é cortado para a Nami. A Nami, que é interessante falar do visual dela, que ela usa um visual um pouco parecido com o visual original que o Oda tinha para ela lá nos rascunhos da história, que era usando uma meia que subia até o short e uma meia que não subia tanto. Tipo, era uma meia... É muito estranho. Tipo, é uma meia calça, mas a outra não é uma meia calça. É, tipo, muito estranho. Então, tipo, tem ali uma referência bem bacana. E essa cena é muito mais lá no episódio 4 do anime, tá? Que aparece a Nami roubando esse barco, esse navio, esse mini navio aí, desses piratas de um bando de um palhaço, sabe? Esse bando de um palhaço é muito... O palhaço, que é o chefe, o capitão, ele é muito importante aí na história, cara. E olha que eu até me surpreendi que muita gente gostou dele, né? Tipo... Assim, ele é um personagem gostável, tá? Só pra falar. Depois nós vamos pra base da marinha, onde aqueles 3 personagens se reúnem. O Luffy, o Zoro e a Nami, né? Eles se reúnem ali num bar, nós vemos a Nami tentando achar um jeito de entrar na base da marinha. E nessa, ela acaba conhecendo um marinheiro lá do tamanho dela, perfeitinho pra roubar roupa e invadir a base da marinha. Temos o Zoro lutando contra a marinha toda ali, só porque o cara esbarrou ali, derrubou. Então o filho do chefe, uma bagunça. E temos o Luffy comendo, só isso que nós temos nessa cena aí mesmo, que é uma cena bem legal também. Temos a cena também do Zoro comendo um onigiri ali que a menina fez e que derrubou no chão. No anime é um pouco diferente, mas até tem também um grande peso ali. Eles meio que deram uma adiantada nessa cena, porque eu acho que eles não quiseram fazer do jeito original, porque a cena é um pouquinho pesada, porque depois que essa menina vai lá, ela é meio que jogada no coisa. Então, tipo... Garotinha, vai doer um pouco, mas... Pô, eles meio que cortaram. E temos o Helmepo, cara. O Helmepo, eu achei perfeito o ator. Eu acho que eles escolheram bem o ator. O ator parece cara mesmo de boboca, que é facilmente enganado. Então, gostei da escolha do ator do Helmepo. E tem uma cena desnecessária que eu também nem quero comentar aqui sobre essa cena, tá? Então, vamos pular aí. Vamos lá, que é onde o Zoro vai ser... preso lá, ficar preso sem comer, sem beber nada, porque ele meio que é ilegal, né, caçador de piratas, ele também bateu nos marinheiros, então ele tava meio que preso, tendo a sentença ali dele, mas ele pensou que um dia seria livre, mas não, tá? Então o Luffy acaba entrando na base da marinha porque ele quer roubar um mapa. Isso é bem interessante, que o motivo do Luffy entrar aí na base da marinha no anime é porque ele quer conhecer o Zoro, porque o Kobe, ele acaba mencionando, lembra que a Alvida fica falando no primeiro episódio todo, ah, você soube do caçador de piratas, Roronoa Zoro? A Alvida fica falando aí nesse primeiro episódio ali. Então o Kobe, ele acaba ouvindo e então ele acaba falando pro Luffy, então tem esse cara, o caçador de piratas, o Roronoa Zoro e tudo mais. No anime, então o Luffy fica interessado pelo Zoro e ele vai até a base da marinha porque ele quer conhecer o Zoro para chamar o Zoro para a tripulação dele. Aqui já não, né? O Luffy quer entrar na base da marinha para roubar o mapa da Grand Line. Esse mapa da Grand Line também é mencionado no anime, também é utilizado no anime. Mas ele é mais em questão da Nami. A Nami que realmente rouba o mapa da Grand Line e depois leva lá pro Bug e tudo mais. Então tem toda aquela cena do Bug lá mais pra frente, lá pro episódio 2. Mas é em questão da Nami, tá? Só lembrando. Não é a questão do Luffy. O Luffy não pensou no mapa da Grand Line, sabe? Então no live action o Luffy pensa sobre o mapa. Então ele acaba libertando o Zoro ali, mas é uma coisa interessante que no anime ele meio que o Luffy meio dá uma enrolada assim pra libertar o Zoro, porque primeiro o Zoro fala que, você pode me libertar, mas sei lá o que, aí o Luffy fala, tá, vou te libertar, mas aí você quer que eu te liberte, mas o Zoro fala, não, primeiro você entra lá na base da marinha, pega minhas 3 espadas e traz aqui pra mim. Aí o Luffy logo de libertar o Zoro e tipo soltar ele logo, deixar ele livre pelo menos, não, o Luffy deixa, tá bom, fica aí que eu já volto. Aí fica lá meia hora no anime, né, mas é tipo uns 3 episódios do Zoro amarrado até o Luffy libertar ele finalmente. Aqui já não, deram cortada, ele falou, não, liberta logo aí, liberta logo esse Zoro aí que não dá não.
E o Zoro em si entra dentro da base da marinha para pegar suas 3 espadas. E não é o Luffy indo atrás, porque o Luffy vai atrás do mapa. E dentro da base da marinha ele acaba conhecendo a Nami. É algo interessante que no anime a Nami volta a aparecer de lá pro episódio 5, mas ela tá aí nessa cena, ela tá no anime, ela tá nessa cena invadindo a base da marinha, só que o Luffy e ela não se encontram, então não tem esse encontro deles, não tem essa adianta, não tem esse momento do encontro deles, é mais pra frente um pouco, então ali na parte do Bug, né, que eles finalmente se conhecem, ali eles têm um contato. Antes não, a Nami tava no mesmo lugar, só que eles não se encontraram. Então eles roubam o cofre ali de onde tá o mapa da Grand Line, eles caem no meio do pátio e começa uma luta ali, que é uma cena de luta bem maneira, eu gostei muito. Então eu gostei muito ali do combate, que mostra a Nami lutando mais, eu achei isso bem legal, que a Nami não tem tantas cenas de luta, mas a Nami aqui luta bastante, eu gostei muito disso. Aí tem lá o Zoro lutando contra o Morgan mão de machado, tem até a cena que saiu recentemente no Twitter que tem ali o Zoro com a espada ali embainhada, né, a katana ali embainhada lá, que ela acaba dobrando ali, né, porque é falsa, né, ali as espadas que ele tem, então acaba e todo mundo tá zoando essa cena, assim, tem gente que tá zoando por zoar mesmo, mas tem gente que é hater que tá zoando só por realmente ser hater, tá? Eles derrotam o Morgan mão de machado e aí tá formado ali o bando do chapéu de palha, mais ou menos também, né? A Nami, o Zoro, é muito interessante isso, né? Que eles meio que por acaso eles se encontram aí e acabam formando o bando do chapéu de palha, tipo, é muito por acaso, isso que eu gosto de One Piece, que é tipo, não é nada planejado, sabe? O Luffy não fala, vou fazer isso e isso, tipo, tem ali a pessoa, vou lá atrás dela, formar o bando, vou chamar ela pro... Não, é aleatório, meu amigo. O Luffy conheceu um dia, já faz parte da amizade ali, tipo, a Nami é um exemplo disso, ele, tipo, conheceu a Nami por 5 segundos e falou, quer entrar pro meu bando? É tipo isso, tipo, a Nami, o Zoro também, o Zoro, tipo, ele só... Foi isso, entendeu? Então é legal isso, tá? Então, a maioria dos personagens que tem no bando do Chapéu de Palha foi por acaso, meu amigo. O Luffy não tinha planejado nada, não tinha nada planejado, só foi por acaso. O Luffy conheceu, chamou, entrou no bando e acabou. E aí ele tem a despedida, então, do Luffy com o Kobe. O Kobe vai entrar na marinha e o Luffy vai viver sua aventura pirata. Agora que seu bando ali tá meio que formado um pouquinho, né? Nami e Zoro entraram pro bando. Na verdade, eles não entraram oficialmente, eles só estão viajando junto por questões próprias, né? Então só viajando ali só para se ajudar, né? Então é muito interessante isso. E logo depois aparece já um navio da marinha. Nós volta a ver Garp, o vice-almirante, o herói da marinha, que, né, tava lá no dia da execução de Gold Roger. Ele aparece mais velho, logicamente, porque se passou 22 anos depois, então ele aparece mais velho. Ele recebe a informação que o mapa da Grand Line foi roubado por 3 piratas iniciantes e tudo mais, né? Nós vê ele ali encucado, já que quem roubou foi um garoto usando chapéu de palha. E é muito interessante, dito isso, que é muito legal, porque vai ter lá pro futuro, tá? É uma menção muito pro futuro. Tem algumas frases, algumas palavras que foram mencionadas nesse primeiro episódio e também ao longo da série, que tem muita referência pro futuro de One Piece e tudo mais. Tem uma frase que até agora eu lembrei aqui, que é do Luffy logo lá no início do episódio, que ele fala, que o Kobe pergunta, por que você quer ser pirata? O Luffy fala, porque eu quero ser livre, é tudo questão de liberdade. E isso é legal, porque é muito referente ao One Piece, só que eu não posso falar muito, que é muito spoiler, né, essa questão de liberdade. Mas lá pra frente, se o live action chegar, vocês vão saber o que eu tô falando sobre liberdade. Ou você que já viu spoiler, é liberdade. E termina o episódio com ali a apresentação dele, Deus, sabe? O melhor personagem desse live action, Bug, o palhaço estrela, sendo apresentado numa apresentação, meu amigo, fenomenal, sabe? Aquelas entradas maneiras que tem, todo personagem tem uma entrada maneira, o do Bug é uma delas, porque, primeiro, a trilha sonora do Bug é maravilhosa.
A apresentação dele é maravilhosa, a pose que ele entra, já que ele chega, é muito maneiro. É ali no trono, sempre tem um trono, né? Eu achei engraçado. Nele no trono, sentado de mau jeito. Aí aparece o cartaz de procurado dele, aí aparece ele pegando o cartaz e jogando fora. Então é bem legal a apresentação do Bug, um personagem que, cara, eu me surpreendi que muita gente gostou dele, muita gente gostou muito dele, porque eu acho que primeiro é o carisma do ator, também tem o fator da dublagem do Bug. Eu acho que a dublagem brasileira é um dos melhores, assim, tipo, do Bug, é muito incrível a dublagem dele, tem momentos ali da adaptação que é maneiro, né, então que é legal a dublagem do Bug. Então, primeiro acho que é o carisma, o Bug é um personagem carismático também, e uma coisa também notável é que o Bug tá mais dando terror, sabe, é um palhaço pirata. Eu acho que isso já dá medo o suficiente pra alguém, tá? Então, assim, é engraçado que a turma reclamou do visual dele. Eu fui um dos que defendeu, tá? E que muita gente reclamou e tudo mais, mas hoje todo mundo gosta do Bug, né? Mesmo com o visual dele, que é um palhaço, gente. Eu não sei como podia mudar, né? Então esse foi o primeiro episódio. Nós tivemos muita coisa acontecendo. Nós tivemos uma apresentação já de 4 personagens, 5 se você contar o Garp, né? Então nós tivemos ali o Luffy, o Zoro, a Nami, o Garp e o Kobe sendo apresentados nesse primeiro episódio. Já foi apresentado muita coisa sobre o mundo. Nós já tivemos ali o Gold Roger falando do One Piece. Tivemos já também falando das Akuma no Mi. Então teve muita coisa sendo apresentada nesse primeiro episódio para a turma já se ambientar. Eu gostei muito das mudanças que tem aí nesse episódio, principalmente referente ao Luffy, porque no anime, o Luffy, no anime, no mangá, o Luffy é um protagonista ali no início que você vê ele mais como um bobão, só, tipo, você não leva ele tanto a sério, porque nós não conhece tanto sobre o personagem. Nós já tivemos um flashback dele, só que nós não conhece tanto, nós não sabe muito como ele funciona, ele não tem uma personalidade tão marcante assim, já que no live action, acho que eles deram uma personalidade muito mais marcante, uma presença muito mais marcante, ao ponto que você também gosta do Luffy, você vê o Luffy. Tem muita gente que tipo, quando chega o Zoro, já gosta muito do Zoro, quando chega a Nami, então muita gente vê o Luffy, vai deixando ele de escanteio, mas aqui já não, já deram uma personalidade, já mostrou que ele não é um personagem simples, sabe? Então ele tem uma grande história, que no início do anime, no mangá, não é tão assim desenvolvido. Depois, mais pra frente, vai apresentando mais, vai desenvolvendo mais o Luffy. Eu gostei muito desse primeiro episódio, eu gostei mesmo, acho que foi uma bela apresentação, a trilha sonora, a fotografia tá muito bacana, tá muito bonita, os atores também estão mandando muito bem, eles mandaram muito bem nesse primeiro episódio, então vai tudo evoluindo, então já começou muito bem. Eu acho que pra mim eu vou dar nota, deixa eu ver, eu vou dar uma nota 9, fui generoso aqui, eu gostei muito desse episódio, 9 pra mim é muito bom. Eu só não gostei um pouco da questão dos flashbacks, eu acho que ele foi meio arrastado em alguns momentos, foi meio que, é importante sim, mas eu achei meio, sabe, tipo, as transições pro flashback meio que dava uma quebra, sabe, eu achei que podia ter dado ali uma melhorada nessa questão de mostrar o flashback, que eles melhoram mais pro futuro aí dos episódios, tá? Então nesse início eu senti que os flashbacks deram uma quebra, sabe, deu uma baixada ali no episódio que tava no momento ali, deu uma quedinha ali, mas não é tanto assim, mas foi muito bom, tá? Lógico que o flashback do Luffy é maravilhoso, então lógico que eu gostei, né? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, tá? Então se inscreva e ative o sininho, que é muito importante. E lembrando que vai começar a ter as reviews de cada episódio, do episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se inscreva para você não perder. Então é isso esse vídeo. Eu gostei muito do primeiro episódio, gostei também de fazer esse vídeo aqui que eu falei de pontos interessantes. Então vai acompanhando essa série de review de cada episódio, tá bom? Então vem aqui ver o vídeo de review da primeira temporada, lembrando que é sem spoiler, então você pode assistir tranquilo se você ainda não terminou de assistir toda a série. E aqui tem a playlist só sobre o One Piece, a série live action, que eu fiz vários vídeos que já tem vários vídeos, então você pode vir aqui acessar. Então eu te vejo no próximo vídeo, tchau!